É importante a gente lembrar que o poder está na mão do povo, meu amor. Olá, terráqueos! Hoje vamos reagir a mais um vídeo do Meteoro falando sobre como a internet está detonando os bolsonaristas que estão defendendo essa PL do anti-aborto. Vamos comigo? PL 1904, do deputado Sóstenes Cavalcante, foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, dia 12 de junho. A proposta altera o Código Penal e equipara as penas para abortos legais realizados após 22 semanas de gestação às previstas para homicídio simples. O Sóstenes, a Zambelli e companhia estão sendo detonados nas redes. Vamos ver aqui alguns detalhes com o nosso Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Então, Pedro, quer dizer que a internet não perdoou. A gente já viu no outro corte que as ruas não estão perdoando, a internet também não. E esse corte é quase que o serviço público, porque eu quero que a galera veja esse corte, vão atrás das hashtags, vão atrás de tudo, compartilhem, que é bastante importante. Folha de São Paulo tem um blog bacana que é chamado Hashtag, né, que faz... Os jornais em si, eles têm sempre um blog que fica monitorando meio que as redes, né? E aí, o blog Hashtag vem com esse título, né? O conto de Aya e a bancada desse abuso que tá aí na tela. Redes criticam o PL anti-aborto. E aí, na atual legislação brasileira, esse procedimento é permitido em apenas 3 casos. Se você quiser colocar na tela a matéria, quando a gestação é fruto desse abuso, quando o feto é anencéfalo ou quando a gestação traz um risco de vida a quem gesta. O teor dessa matéria, que visa criminalizar as mulheres até 20 anos de prisão se fizerem esse procedimento, causou fortes reações contrárias nas redes sociais, no Twitter nesta terça, quarta e quinta-feira. Na quinta, o assunto dominou as trends do X no Twitter. A discussão pode ser acompanhada pelas seguintes hashtags. E aí, Sofia, é legal a gente falar aqui no Meteoro para todo mundo. Tá vendo? Vocês estão vendo o corte aí? Copia a hashtag, posta lá a sua mensagem, que eu quero ver mais mensagens além do que a Folha registrou aqui. Criança não é mãe tem cerca de 170 mil posts. Bancada desse abuso que está na tela tem 39 mil posts. Esse PL com cerca de 80 mil posts. E idade média com 17 mil posts. Centenas de manifestantes foram às ruas no início da noite dessa quinta a protestar contra o PL, sob o lema de criança não é mãe. Foram registrados atos em São Paulo, no vão do MASP, Rio de Janeiro, na Cinelândia, Florianópolis e também em Brasília. Eu vi parlamentares do PT, do PSOL, convocando essa manifestação, então foi bastante relevante. E para quem acha que mobilização na internet não funciona, a jornalista Andréa Sadi falou um pouco sobre a temperatura de Brasília com essas mobilizações nas redes. Encher o saco de deputado no X dá efeito, viu, Sofia? Acho que tem um resultado interessante aí. Vamos ver o que ela fala lá na Globo News. Bora lá. Ontem eu procurei Lira e hoje eu procurei o Pacheco para ver se a gente tinha alguma atualização dessas falas, porque num debate como esse, todo dia você tem um termômetro diferente. O Lira, eu queria colocar aqui para a gente começar o debate, não houve nenhum tipo de... Eu estou vendo essa análise sendo feita e aí eu já vou abrir a divergência dessa análise, que houve um recuo. Eu não acho que houve um recuo, de forma alguma. Eu acho que eles tomaram um susto. Eles estão assustados, eles não estavam esperando essa reação da sociedade, assim como eles não estavam esperando a reação da sociedade com a PEC, que abriu uma brecha para privatizar o acesso às praias. É uma situação, quem acompanha Congresso Política como a gente acompanha, que eu fico o tempo todo assim, para usar uma expressão do Lira, o sentimento da casa, o meu sentimento aqui, conversando com muitos parlamentares, é de que eles vão empurrando, sabe assim, vai que cola, vai indo que depois eu explico. Só que não. Hoje, se você explicar e a gente pauta aqui o debate no começo da semana, a gente vê também ele crescendo ao longo da semana nas redes sociais, a compreensão das pessoas sobre isso. Eu acho que esses dois temas que eu citei, PEC das praias e o de agora, o projeto que equipara aborto legal ao homicídio, eles não estavam esperando essa reação da sociedade no tamanho dessa compreensão. Eles acharam que eles iam pautar e não serem pautados, só que a sociedade inverteu isso. Sim. Com o jornalismo, com o influenciador, com todo mundo que se mobilizou, com os próprios parlamentares. Obrigado, que se mobilizaram, Luana e a sociedade civil. Pois é. Mas, eu acho interessante trazer isso, porque a gente está vendo 2 assuntos na qual, vamos e convenhamos, o campo progressista, campo democrático, esquerda, como você quiser chamar, conseguiu bons resultados. Sim,
E não cai naquela coisa, é uma mobilização diferente, ela é orgânica, gente. Ela é Uhum. orgânica, são perguntas fundamentais que eu acho que a gente deixa de se fazer caindo nessa lorota, e eu sou um pouco mais crítico aos conservadores. Ah, o brasileiro é conservador, esse daí não vai avançar. Não, ele não é tão conservador assim, não, gente. Eu acho que tem muita gente que, se você conversar, se você souber pautar a questão, as coisas podem mudar e elas podem mudar até para melhor. E vamos citar até 2 exemplos aí. A Mônica Bergamo, ela fez um tweet, né? Também elencando outras palavras-chave que estão pegando nas redes. Não sei se você consegue mostrar. Eu deixei separadinho o link Aqui. do tweet da Mônica. Mas ela fala aqui a respeito, né? Bancada evangélica acabou, bancada do estupro estão entre os assuntos mais comentados no Twitter desta sexta-feira. Então, a gente tem aí uma mobilização de pelo menos 3 dias. Eu acho que isso vai se estender até o final de semana. E se a bancada evangélica fizer mais alguma coisa de errado, esse assunto ainda pode ganhar ainda mais gás. E aí eu quero mostrar a contradição completa, que é o seguinte, e eu já falei isso pra ele, ele tinha me bloqueado no Twitter e agora me segue. O Reinaldo Azevedo, que era um dos maiores críticos da questão do aborto, dizendo uma grande verdade, que essa PEC, esse PL dos estupradores, do bolsonarista Sóstenes, é ainda pior do que parece. Trata-se de teste e experimento social com vistas à captura do Estado. O alvo final é da democracia. É a democracia. Então, quando a gente fala que defender o feminismo, defender a inclusão de minorias, defender as pautas dos realmente menos favorecidos na sociedade, faz parte de um aspecto importante dessa democracia. A gente ainda vive na democracia burguesa, né? Mas é uma parte importante dessa democracia. Ele não tá exagerando, não. É uma colocação perfeitamente válida. É muito doido, né, Sofia? A gente vê o Reinaldo de hoje comparar com o cara de uma década atrás, assim, porque ele estaria com Sóstenes se fosse pegar o cara lá de trás. Pra você ver como todo mundo pode mudar, né? O cara era muito reacionário, agora ele já tá um pouco melhor, tá vendo? Demorou um pouco? Demorou, mas tem solução. Solução pra todo mundo, então pra todo mundo. É verdade. O Reinaldo eu não sei o quanto que é uma mudança, o quanto que é rebranding, mas que funcionou. Ele botou assim a pauta prioritária, não é questão de minoria, não. E que dá uma boa questão da temperatura, gente. Eu acho que isso aí é o que a gente falou no outro corte. Eu acho que a gente tem que pegar isso e usar como impulso para avançar nas pautas que a gente atrasou nesses anos todos, com essa bancada evangélica toda. E veja, gente, não é um ataque à religião, tá? O problema é o uso político que essas pessoas estão fazendo dessa religião. O Brasil era para ser o Estado laico, né? Mas a gente vê que na prática não é tão laico assim, né? Na prática não é nada laico, inclusive, né? E aí o que acontece é que a gente caminha para um Estado que a religião influencia na política. Já tá acontecendo isso, sabe? E aí acontece uma coisa que é complicada, porque religião não era para se misturar com política de fato, são coisas completamente diferentes. Religião é uma crença, é uma fé, e política é economia política, né? Como Maria da Conceição Tavares já diria. Quem vai ser economista? O economista trata de problemas sociais e políticos. A economia é um instrumento para melhorar socialmente e politicamente uma nação, para integrá-la. Não dá para misturar essas duas coisas, porque vão acontecer falácias, né? Vão acontecer coisas ruins que a gente está vendo, como essa. Já que uma religião é contra o aborto, isso vai ser imposto a toda qualquer pessoa. É por isso tanto falando do Conto da Aia, né? Conto da Aia, aqui, vou até pegar aqui. Ele tá aqui, Conto da Aia, este livro aqui, de Margaret Atwood, que é incrível, que ele fala de uma sociedade, olha, anulada por uma revolução teocrática, ou seja, uma revolução da igreja, entende? É uma revolução da religião. Então, a gente consegue fazer tantos paralelos com a realidade nessa questão do Conto da Aia, que até está sendo usado, né, como imagem e sendo muito difundido ultimamente, depois de que esse PL, né, do anti-aborto foi passado lá no Congresso, né? Inclusive, eu falei no meu Instagram que eu comecei a assistir The Handmaid's Tale, né, que é o Conto da Aia, na época da pandemia. E para mim, como mulher, foi muito dolorido assistir a cada episódio. Então, assistia um episódio, chorava, ficava digerindo aquele episódio por semanas até eu conseguir assistir mais um outro episódio, porque são cenas horríveis, de verdade, muito impactantes, fortes, e que eu ficava
ficava, cara, não é possível. Tipo, eu ficava muito triste de ficar com medo de isso acontecer na realidade. E o que a gente tá vendo na prática agora é que não é difícil disso acontecer na realidade. É importante a gente se mobilizar e assim como Sofia e Pedro estão falando aqui pra gente, se até a nossa mobilização na internet incomodou a galera, imagina a nossa mobilização na prática real, ao vivo e a cores, fazendo manifestação, fazendo greve. É importante a gente lembrar que o poder tá na mão do povo, meu amigo. Não são eles que têm o poder. Eles acham que eles têm o poder, mas eles não têm não, porque a gente tem maior número, a gente que trabalha para eles, então é a gente que produz as coisas que eles usam e que eles vendem e que eles usam para eles fazerem o dinheiro deles. Então é importante a gente perceber que a mobilização popular existe. A mobilização popular, ela tá aí, ela é orgânica e é só a gente se juntar e juntos nós somos mais fortes. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema que existe. Porque religião, per se, eu sou a favor de todas as religiões. Aliás, eu acho que tinha que ter uma bancada, se for falar de bancada religiosa, de bancada da religião afro, que é muito mais subrepresentada do que esses evangélicos aí, que são impulsionados, na verdade, por empresários endinheirados. E aí, pra fechar esse corte das reações, eu gosto muito da Arte Vilar. Ela fez duas charges muito bacanas. Primeiro, ela bota a Gilead lá no conto de Aya, né? E uma mensagem importante é que homens não deveriam tomar decisões sobre os corpos das mulheres. Isso é importante. Das mulheres, e eu pego as palavras da Sofia, das pessoas que gestam também. Eu acho que são todas as pessoas que são afetadas por essas decisões. Se os homens ficassem grávidos, né? O aborto já teria sido liberado. Se homens cis, né? Homens cis ficassem grávidos, o aborto já teria sido liberado há muito tempo. A mensagem final. E aí é uma coisa pra gente não ficar no Sóstenes e pra gente não ficar só no Bolsonaro ou no filho do Bolsonaro ou em outro bolsonarista. O grande autor desse PL é o Arthur Lira, e a Arte Vilar, ela faz uma charge final. Arthur Lira é inimigo das mulheres e nós não esqueceremos. A gente não pode esquecer que de pano de fundo tem uma outra alteração na condução das atividades da Câmara, que o Arthur Lira está fazendo, e que isso vai ser foco de um outro corte nosso, que é isso, ele quer ter domínio sobre as pautas e com esse domínio da pauta do Congresso, eles podem encaminhar atrocidades como esse projeto. Então a gente tem que ficar atento, tem uma briga que é pro público e tem uma briga interna. As duas são importantes, gente. As duas Arthur são muito Lira importantes. é inimigo das mulheres, inclusive de uma mulher específica que ele não gosta que a imprensa fale sobre esse assunto e sai processando quem ousa falar. Pesquisem. Pesquisem. A gente vai se garantir aqui com o nosso advogado, mas é isso aí. É isso. Mais alguma coisa a adicionar? Não, acho que é isso. Você viu alguma outra reação que te chamou a atenção? Não, pontos de reação aí não. Depois vou comentar, fazer um comentário específico aqui pro pessoal que tá na live, entre os cortes, sobre uma questão que você falou. Mas isso fica pra quem tá aqui na live. Até mais. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, já ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e me segue nas outras redes. Tchau, até o próximo.